Um marinheiro disse alto que ela nunca faria o barco ligar e que seria mais uma piada no estaleiro. Ela entrou sozinha no galpão quente, enquanto o grupo atrás riu sem parar. Os peões fizeram comentários curtos, chamando o barco de perda total. Ela ignorou tudo e começou a abrir as tampas soltas que ninguém fechou direito. Cada peça mostrava o descuido acumulado de anos, até que ela viu algo que pode virar o jogo antes que riam de novo. O grupo ainda observa, esperando ela falhar de novo. Ela acordava cedo no bairro simples perto do rio. A casa pequena tinha paredes marcadas pela maresia. Ela tomava café rápido, sempre olhando as ferramentas que deixava alinhadas na mesa. Era um hábito antigo. Conferia cada chave, cada lâmina, como se aquele ritual mantivesse o dia firme. O caminho até a oficina era curto. Andava sempre pelo mesmo trajeto, desviando das poças formadas pela chuva da noite. O ar tinha cheiro de sal e óleo velho. Ela gostava desse cheiro porque lembrava trabalho, rotina, previsibilidade. A oficina ficava perto do cais. Um espaço quente, com ventiladores que quase não ajudavam. As paredes tinham manchas de ferrugem espalhadas. O chão era áspero, marcado pelo peso de motores deixados ali por anos. Ela chegava sempre antes dos outros. Observava o estaleiro acordar devagar. Barcos pequenos saíam para teste. Funcionários passavam empurrando carrinhos. O barulho dos motores antigos se misturava com o canto distante das gaivotas. Nada disso parecia incomodá-la. Ela se movia com calma, anotando o que tinha para fazer, organizando o dia do jeito que conseguia. Os colegas chegavam depois. Alguns cumprimentavam com acenos curtos, outros apenas passavam. Ela estava acostumada a isso. O ambiente era direto, cheio de pressa, sem espaço para muita conversa. Ela se comunicava com gestos simples e expressões rápidas. Aprendeu a observar mais do que os outros percebiam. Notava vibrações irregulares, manchas diferentes, ruídos que muitos ignoravam. Era isso que fazia seu trabalho se manter estável. Era isso que mantinha sua rotina segura. As tarefas eram previsíveis: trocar filtros, testar cabos, conferir mangueiras, limpar peças que chegavam cobertas de lama do rio. Ela gostava da repetição. O movimento lento das mãos deixava tudo no lugar certo. Quando algo fugia do padrão, ela percebia antes dos outros. Esse jeito atento chamava a atenção, mas também criava distância. Alguns colegas achavam estranho o silêncio dela. Outros achavam que ela exagerava nos cuidados. Ela não respondia, apenas fazia o trabalho. Nos intervalos, ficava encostada na sombra ao lado do galpão. Observava o rio, os barcos passando, o reflexo do sol tremendo na água. Gostava daquele instante porque nada precisava acontecer. Era só um pedaço do dia em que tudo seguia igual. Um ritmo simples que deixava espaço para respirar. Quando voltava, pegava uma peça, limpava, montava, desmontava. A mesma ordem de sempre. A rotina dela era sólida. Não tinha surpresas, não tinha riscos. Cada dia parecia uma cópia aceita do anterior. Ela sabia como cada motor chegaria e como sairia. Sabia o tempo certo para cada reparo. Sabia o que esperar de tudo ao redor. O que ela não sabia era que aquele ciclo estava prestes a quebrar. Bastava alguém deixar um barco encostado no canto do estaleiro. Um barco que ninguém queria tocar. Um barco que carregava uma fama pesada demais para ser ignorada. O barco ficou parado no canto do estaleiro por semanas. A estrutura desgastada chamava pouca atenção durante os dias comuns, mas ela começou a perceber que os funcionários desviavam do casco como se fosse algo perigoso. Cada vez que passava perto, via olhares rápidos, cochichos curtos e risadas abafadas. Não precisava ouvir para entender que aquele casco guardava uma história que ninguém queria repetir. O apelido de amaldiçoado
parecia correr por todo o lugar. Era sempre dito com desdém, mas também com medo discreto. Um medo que não combinava com motores e graxa. Era um medo social, daqueles que mantêm as pessoas longe sem pensar duas vezes. Ela se aproximava com a mesma calma de sempre. Tocava a lateral marcada do casco, sentia a vibração leve do metal solto. Um detalhe que muitos deixariam passar. Percebeu parafusos trocados, remendos mal feitos, fiações improvisadas. Nada era técnico demais para assustar um profissional, mas tudo junto revelava um acúmulo de descuido que não deveria existir. Cada peça parecia ter sido colocada por alguém diferente, em épocas diferentes, sem cuidado com continuidade. Era como se o barco tivesse sido montado pela pressa de vários anos, em vez de um único erro grave. O defeito real não aparecia de imediato. Não havia um estalo evidente, nem um vazamento claro. Era algo mais profundo, escondido entre camadas de reparos mal encaixados. Ela levantava tampas, movia mangueiras, observava marcas antigas, notava diferenças pequenas, quase invisíveis. O desenho do motor não combinava com o suporte. A fiação parecia vinda de outro modelo. A entrada de ar tinha um corte que não seguia padrão algum. Cada detalhe apontava para uma história mal contada, uma história que ninguém queria assumir. Os colegas observavam de longe. Comentários rápidos surgiam sempre que ela parava perto do barco. Era como se esperassem o momento exato em que ela desistiria. Ela mantinha o mesmo ritmo lento e firme, mas por dentro sentia algo diferente daquela rotina tranquila de antes. Aquilo não era apenas mais um serviço ignorado. Era uma peça que escondia semanas de fracassos alheios. Era uma sombra que cresceu sem controle. E, de certa forma, era o começo de algo que ela ainda não conseguia medir. O defeito maior não estava nas peças soltas ou nos fios trocados. Estava na soma de tudo, na repetição de erros pequenos que ninguém se deu ao trabalho de corrigir. O barco carregava a marca do abandono. Era isso que criava a sensação de maldição. Uma ideia que tinha mais força do que qualquer falha mecânica. Ela permaneceu ali por alguns minutos, com a mão apoiada no casco. Sabia que aquele desafio sairia do controle da rotina. Sabia também que ainda não tinha visto o pior. Ela começou a incluir o barco na rotina diária, mesmo sem assumir o serviço oficialmente. Passava por ele todas as manhãs, antes de qualquer tarefa. Parava por alguns segundos e observava o casco. Não havia pressa, apenas aquele hábito novo que se encaixava entre os antigos. Depois, seguia para os motores comuns, conferia filtros, limpava peças, ajustava parafusos, fazia tudo no mesmo ritmo lento, constante, sem mudanças bruscas. A oficina seguia igual. Barulho de metal batendo, cheiro de gasolina velha, vozes espalhadas pelo galpão. Nada naquela paisagem parecia diferente, mas ela sabia que estava criando um ponto fixo ao redor daquele barco isolado. Nos intervalos, ela pegava um caderno pequeno onde anotava detalhes mínimos. Não escrevia frases longas, apenas palavras soltas. Cabo solto, parafuso trocado, linha torta, tampas frouxas, marcas antigas. Era o jeito dela de organizar o que via. Os colegas percebiam que ela voltava sempre para o mesmo ponto no canto do estaleiro. Alguns riam, outros fingiam não notar. A repetição desse movimento passou a chamar a atenção. Quanto mais ela insistia, mais os outros se afastavam daquele barco, como se a proximidade fosse contagiosa. Durante a tarde, quando o sol batia forte no telhado de zinco, ela aproveitava a sombra curta ao lado do casco para observar em silêncio. Tocava trechos diferentes da estrutura. Sentia a textura irregular,
Seguia linhas de ferrugem que pareciam contar a história dos anos. Anotava cada variação no formato, cada mancha, cada remendo. Esse processo era comum no trabalho dela, mas ali ganhava outra dimensão. O barco tinha sinais demais, marcas demais, cicatrizes acumuladas sem lógica. Isso exigia uma rotina mais cuidadosa, quase secreta. Os funcionários mais antigos passavam por perto e desviavam o olhar. Nenhum deles queria comentar. Nenhum deles queria ser visto encostando naquele casco. A fama do barco já existia antes dela entrar ali. Era um caso conhecido, falado em tom baixo. Ela sentia o peso dessa história nas reações do grupo. E Porto, mesmo assim, continuava voltando todos os dias, como se a repetição pudesse revelar algo que ainda faltava. Quando o expediente terminava, ela guardava as ferramentas sempre no mesmo lugar. Conferia a mesa 2 vezes, ajustava as chaves de tamanho menor, limpava o pano de óleo. Era um ritual que organizava a mente. Antes de ir embora, passava novamente pelo barco. Tocava o casco com a ponta dos dedos. Olhava a parte traseira, onde o motor improvisado parecia encaixado à força. Sentia que ali havia algo maior do que um defeito comum, algo que ninguém teve paciência de enfrentar. A rotina dela começou a girar em torno desse ponto cego. Sem perceber, passou a medir o dia pelo tempo que passava perto daquele barco. Nada tinha mudado no estaleiro, mas tudo começava a mudar dentro do trabalho dela. Era uma preparação silenciosa para o que viria depois. O estaleiro estava cheio naquele dia. Barulho de motores testando na água, funcionários andando rápido pelo galpão, cheiro forte de diesel no ar quente. Ela seguia a rotina comum, mas percebeu um movimento estranho perto do barco encostado. O chefe de turno falava com alguns funcionários, apontando para o casco. Eles olhavam na direção dela. Não precisava ouvir para entender que o assunto era o mesmo de sempre. O barco, a insistência dela, a fama ruim que todos repetiam como verdade absoluta. Quando ela se aproximou, o grupo se afastou com pressa. Ficaram rindo do outro lado do galpão. A reação não era nova, mas naquele dia tinha um peso diferente. O chefe largou uma prancheta em cima do banco e saiu rápido, como se a presença dela fosse incômoda demais. Ela ficou sozinha diante do casco torto, com a luz forte entrando pelas laterais. Tocou a tampa superior e percebeu que estava mais solta do que antes. Parecia mexida por alguém sem cuidado, talvez para reforçar ainda mais a ideia de que nada ali prestava. Ela abriu o compartimento do motor e viu que uma mangueira importante tinha sido retirada. No lugar dela, havia um pedaço de tubo improvisado, preso com abraçadeiras baratas. O motor não ligaria nunca daquele jeito. Era um erro que não combinava com qualquer reparo sério. Não era falha antiga, era intervenção recente. Isso deixava claro que alguém tinha mexido no barco para manter a fama viva, para garantir que ninguém tentasse de verdade. A queda do barco era construída por mãos humanas, não por falhas técnicas. Esse pensamento deixou o ambiente mais pesado. Ela tentou recolocar a mangueira antiga, mas percebeu que estava cortada. Não havia como recuperar. O motor precisava de outra peça, e ela teria de assumir isso diante do estaleiro inteiro. O serviço passaria a ser oficial. Não tinha como esconder. A simples ideia de mexer no barco já chamava a atenção demais. Assumir o reparo significava entrar no centro da piada que todos alimentavam. A queda não era dela, era da oficina inteira. Mas ela era a única ali disposta a enfrentar. Quando pegou a caixa de ferramentas, alguns funcionários começaram a bater peças no banco, rindo alto. Outros fizeram gestos curtos, debochando dela. Ela manteve o ritmo lento, colocou a caixa no chão, abriu cada compartimento, separou chaves, lâminas e cabos. O barulho ao redor parecia empurrá-la para longe, mas ela permaneceu ali, firme, com as mãos ocupadas. A queda ficou evidente quando ela percebeu que não conseguiria mais agir pela metade.
O barco estava em pior estado do que imaginava, e agora todos esperavam a mesma coisa. Esperavam que ela falhasse como todos os outros. O dia começou abafado, com o calor se acumulando cedo no galpão. Ela chegou antes de todos, mas encontrou o barco cercado por caixas, tambores e restos de peças deixadas ali de propósito. O espaço para trabalhar tinha sido reduzido. Era como um bloqueio silencioso para lembrar que aquele serviço não era bem-vindo. Ela empurrou cada objeto com calma, sem pressa, criando um corredor estreito até o casco. O som metálico ecoou pelo estaleiro vazio. Sabia que, quando os outros chegassem, tudo seria visto como teimosia. O motor estava pior do que no dia anterior. A mangueira destruída ainda estava no chão. Os cabos estavam mais desalinhados. Os parafusos pareciam soltos de forma intencional. Era como se alguém tivesse mexido rápido, sem técnica, apenas para sabotar. Ela não tinha provas. Só tinha a clara repetição de erros recentes. Mexeu nas tampas e encontrou marcas frescas de ferramentas. Aquilo não era abandono antigo. Era interferência contínua. Uma tentativa de transformar o barco em prova viva de incompetência. Uma incompetência que agora tentavam colocar sobre ela. Com o galpão começando a encher, as primeiras risadas surgiram. Comentários curtos, palavras rápidas carregadas de certeza de fracasso. Ela abriu a caixa de ferramentas e separou peças novas. O ar estava pesado. O motor não respondia. As conexões estavam instáveis. O conjunto improvisado parecia prestes a desmanchar. Era a pior combinação possível. Cada teste que ela tentava falhava antes de começar. Cada ajuste parecia abrir outro problema oculto. Cada tentativa revelava mais descuido antigo e mais sabotagem recente. Ela levantou o motor com cuidado. O suporte estava torto. As peças vibravam com qualquer toque. Era um sistema inteiro perto do colapso. A crise não era apenas mecânica, era social. Era o peso acumulado de anos de piada interna. A fama do barco tinha virado verdade porque ninguém tentou desmontar aquela história com seriedade. Agora, no centro do galpão, ela era o alvo mais fácil. Os olhares se acumulavam, os risos aumentavam. O ambiente parecia apertar as paredes ao redor dela. O motor deu um estalo fraco quando ela tentou girar o eixo. Um estalo curto, seco, que indicava falha estrutural. A pior que poderia aparecer naquele momento. O tipo de falha que exigia desmontagem total. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Se tentasse continuar, poderia quebrar o conjunto inteiro. Se parasse, confirmaria o que todos esperavam. O estalo ecoou pelo galpão e virou motivo para mais risadas. Alguns funcionários bateram ferramentas no banco como se fosse comemoração antecipada. Ela respirou fundo, segurando o motor com as duas mãos. Sabia que, a partir daquele momento, o serviço deixava de ser simples reparo. Virava reconstrução. Virava confronto direto com a ideia da maldição. Vinha aí a parte mais dura, vinha a desmontagem completa, vinha a chance real de falha pública diante de todos. Ela chegou ainda mais cedo no dia seguinte. O galpão estava escuro, só com a luz fraca entrando pelas frestas. O barco parecia maior naquele silêncio. Ela colocou a caixa de ferramentas no chão e ficou alguns segundos parada, olhando o motor desmontado pela metade. Era o cenário da crise. Peças espalhadas, cabos tortos, mangueiras rompidas. Nada ali dava espaço para um passo simples. Tudo exigia escolha cuidadosa. Ela sabia que precisava de algo que ainda não tinha. Uma peça certa, um ponto de apoio. Um caminho novo para continuar. Começou a separar o que podia ser aproveitado. Limpou as partes menos comprometidas. Organizou cada item na ordem de montagem. O processo era lento, mas firme. No meio dessa organização, encontrou um conjunto de peças antigas guardadas no interior do casco. Pareciam esquecidas ali há muito tempo.
estavam cobertas de poeira grossa e óleo seco. Não faziam parte do motor atual. Pertenciam a outro modelo, mais antigo, mais resistente. Ela passou a mão nas bordas metálicas e percebeu que estavam em condição melhor do que quase tudo que estava instalado. Pegou cada peça com cuidado e alinhou no chão. O formato combinava com as medidas do suporte original do barco. Era como se alguém tivesse tentado uma adaptação no passado e desistido no caminho. Aquilo podia ser o ponto de virada. Um sistema velho, mas sólido. Um conjunto que poderia substituir a parte mais frágil do motor atual. Não seria fácil. Exigiria desmontagem completa e reconstrução de base. Mas era possível. Pela primeira vez, desde o início, havia algo que não dependia da improvisação dos últimos anos. O galpão começou a encher. Funcionários passaram por perto, mas ninguém reparou nas peças alinhadas no chão. Todos estavam mais interessados na cena esperada de fracasso. Ela continuou trabalhando sem olhar para os lados. Ajustou o suporte antigo no casco. O encaixe foi firme. Diferente do conjunto improvisado que vinha causando falhas contínuas. Testou a posição do eixo e percebeu que o movimento era mais estável. Era o início de uma chance. Não era solução imediata. Era a abertura de um caminho real para reconstruir o sistema. Enquanto montava o conjunto antigo, encontrou marcas de fábrica indicando uma configuração diferente da usada no estaleiro há anos. Era uma descoberta importante. Mostrava que o barco tinha sido alterado sem critério e que o motor atual nunca foi compatível com a estrutura. Esse detalhe explicava as falhas repetidas, explicava a fama de maldição. Era a raiz do problema, uma raiz que agora estava exposta. Ela permaneceu ali, ajustando a peça com calma. O barulho do galpão aumentava ao redor, mas não interferia. O encontro com aquele conjunto esquecido mudava tudo. Era a primeira prova concreta de que o barco não era impossível. Apenas foi montado do jeito errado por tempo demais. Ela voltou ao barco com o mesmo ritmo firme, mas agora havia um fio de clareza conduzindo cada movimento. O conjunto antigo estava separado no chão, limpo, alinhado, pronto para teste. Antes de encaixar tudo, ela decidiu desmontar por completo o que restava do sistema atual. Não queria deixar nenhum resquício das adaptações que tinham transformado o barco em piada. Tirou cada mangueira, cada cabo, cada suporte improvisado. Colocou tudo em uma caixa separada. A quantidade de peças irregulares era maior do que esperava. Quase nenhuma seguia o padrão da estrutura original. Era um quebra-cabeça montado por anos de descuido sucessivo. Enquanto desmontava a fiação, percebeu marcas de cortes e remendos feitos às pressas. Alguns fios eram de voltagens diferentes. Outros estavam unidos com fitas comuns, sem isolamento adequado. O motor nunca teria chance de funcionar assim. Qualquer vibração desgastava as conexões, qualquer aquecimento gerava falha. Era um sistema destinado a quebrar. A revelação ganhou força quando ela encontrou a etiqueta antiga colada na parte interna do casco. A tinta quase apagada deixava só números, mas o formato do código mostrava um modelo que não correspondia ao motor instalado anos depois. Ali estava a verdade. O barco nunca teve defeito próprio. Teve incompatibilidade desde a primeira troca feita sem estudo. Ela segurou a etiqueta por alguns segundos, sentiu o peso da história acumulada. A fama do barco nasceu naquele erro inicial. Um erro que ninguém assumiu. Um erro que virou brincadeira, medo, exagero coletivo. A ideia de maldição era só a forma que o estaleiro encontrou para se livrar da responsabilidade. O descuido virou mito. O mito virou tradição, e agora ela estava no centro desse círculo.
Quando encaixou o suporte antigo no lugar certo, a estrutura mostrou estabilidade imediata. O casco não vibrou. O alinhamento ficou firme. Era a primeira vez que algo ali parecia correto. Pegou as peças do conjunto antigo e testou uma por uma. Todas se encaixaram no padrão original. Era como se o barco finalmente tivesse recebido a linguagem certa depois de anos tentando funcionar em outra lógica. Esse encaixe simples, direto, objetivo, desmontava toda a narrativa de impossibilidade. Os funcionários começaram a se aproximar por curiosidade. Alguns olharam para as peças antigas com estranhamento. Outros franziram a testa ao ver o motor antigo montado, onde antes havia improviso. Ninguém entendia completamente o que ela estava fazendo, mas era possível sentir uma mudança no ar. O deboche diminuiu. O riso ficou mais baixo. A tensão virou observação silenciosa. Ela ajustou o último parafuso e fez um teste manual, girando o eixo com cuidado. O movimento foi limpo, sem travas, sem estalos. Era a confirmação final. O barco nunca precisou de milagres. Precisava apenas de coerência mecânica. A revelação estava ali, aberta diante de todos, desmontando anos de boatos com um giro estável de metal. Ela voltou cedo ao galpão com o objetivo claro de montar todo o sistema do zero. A mesa estava organizada com as peças antigas alinhadas. O motor estava apoiado no suporte firme. O ar ainda estava fresco e o estaleiro silencioso. Era o momento ideal para seguir com a reconstrução. Ela posicionou as ferramentas ao lado do casco e começou o processo com calma. Ajustou o suporte, fixou os parafusos e conferiu a estabilidade com pequenos toques. Cada gesto tinha precisão. Cada passo seguia a lógica do conjunto original. Quando o sol começou a entrar pelas frestas, alguns funcionários já caminhavam pelo galpão. Eles notavam a postura dela. Notavam que o barco parecia diferente, a estrutura não balançava. O motor estava alinhado, o ambiente ao redor perdia o tom de piada e ganhava um silêncio observador. Ela continuou montando a fiação antiga, cortou os fios irregulares e separou só o que combinava com o modelo original. Limpou cada conexão, prendeu cada cabo no caminho certo. Era um trabalho lento, meticuloso, mas possível. Pela primeira vez, o barco parecia aceitar o serviço. Enquanto alinhava a mangueira nova, encontrou marcas antigas no casco que mostravam o traço da instalação original. Seguiu essas marcas com cuidado, respeitando o desenho de fábrica. O encaixe ficou firme. Nada vibrava, nada escapava. A cada ajuste, o barco ganhava forma. Era como se a estrutura reagisse bem à ordem correta depois de tantos anos de improvisações. Os olhares curiosos começaram a se aproximar. Funcionários ficaram perto do galpão lateral, observando sem comentar. Ela não desviou o ritmo, continuou seguindo o plano que havia montado sozinha. Colocou o filtro compatível com o sistema antigo. Apertou as abraçadeiras novas. Ajustou o tubo de entrada de ar. Tudo seguia a lógica do conjunto original. A montagem avançava. Quando encaixou a carcaça externa, viu que a vibração estava mínima. O motor parecia firme. A base não oscilava. Isso mostrava que o barco poderia funcionar dentro do que foi projetado. Era uma segunda chance dada pela mecânica e pela própria estrutura. Ela segurou o eixo novamente, fez um teste manual e sentiu o movimento suave. Girou devagar. O metal respondeu com constância, sem ruído estranho, sem travas. Era um sinal concreto de que o barco estava pronto para o primeiro teste real. O grupo atrás dela percebeu esse movimento. O silêncio ficou mais pesado. Era o tipo de silêncio que surge quando algo inesperado ameaça uma crença antiga. Ela limpou as mãos no pano e olhou o conjunto finalizado. Não havia garantias absolutas. Havia apenas trabalho sólido. Havia coerência mecânica.
Havia a possibilidade real de o barco funcionar pela primeira vez em anos. A segunda chance estava ali, simples, direta, montada peça por peça. Ela chegou antes do amanhecer para evitar o tumulto. O galpão estava frio e úmido, com cheiro de metal parado. O barco permanecia no mesmo lugar, mas agora tinha outra presença. A estrutura não parecia frágil, o motor não parecia improvisado. Era um conjunto inteiro, preparado para o primeiro teste. Ela colocou a caixa de ferramentas ao lado e conferiu tudo mais uma vez. Passou a mão pelas peças principais. Checou cada encaixe. Testou o eixo com um giro curto. O movimento seguiu limpo. Não havia estalos. Não havia folgas. O estaleiro começou a encher devagar. Funcionários caminhavam olhando para o barco de longe. O tom de deboche não apareceu. O silêncio era diferente. Não tinha riso, tinha expectativa. Ela puxou o barco com cuidado até a rampa lateral. O esforço fez o motor balançar levemente, mas o conjunto permaneceu estável. A base firme mostrava que o serviço estava sólido. Ela ajustou as rodas do carrinho e colocou o casco na posição certa. Trabalhava com calma, repetindo cada gesto que aprendeu ao longo dos anos. Quando o casco encostou na água, os primeiros observadores se aproximaram. Ninguém falava. Ela desceu pela lateral estreita, segurando o corrimão velho. Entrou no barco devagar, sentindo a madeira firme sob os pés. Tocou o painel simples, conferiu a posição dos cabos, girou o botão de ignição uma vez. Nada aconteceu. O silêncio ficou mais intenso. Ela não recuou, desligou. Ajustou o cabo de entrada de ar com um puxão curto, tentou de novo. O motor fez um ruído baixo, um som curto, sem força. Ela esperou alguns segundos, tentou mais uma vez. O ruído voltou, um pouco mais firme. A água bateu no casco com um ritmo lento. O grupo observava cada gesto, não havia risos, havia tensão. Ela respirou fundo e girou o botão pela terceira vez. O motor respondeu com vibração constante. O casco tremeu levemente. A água formou círculos pequenos atrás da hélice. O som ficou mais estável. Não era alto, não era perfeito, era funcional. O barco estava ligado. O grupo se aproximou mais. Alguns ficaram imóveis. Outros franziram a testa como se tentassem entender o que estavam vendo. Era a primeira vez em anos que aquele casco respondia ao comando certo. Ela manteve a mão no painel, controlando o ritmo. Ajustou o acelerador com movimentos pequenos. O motor acompanhou, sem falhas, sem perda de força. A transformação era clara. Não estava apenas no barco, estava no ambiente inteiro. O estaleiro, que antes tratava o caso como piada, agora observava em silêncio absoluto. O mito da maldição perdia força a cada vibração estável do motor. A estrutura antiga, corrigida peça por peça, mostrava que o problema nunca foi sobrenatural. Sempre foi descuido. Ela manteve o motor funcionando por alguns minutos. Nada quebrou, nada travou. A água seguia em círculos firmes atrás da hélice. Quando desligou o motor, o silêncio continuou. Mas era outro silêncio, era reconhecimento. O galpão estava mais calmo naquele dia. O barco permanecia encostado perto da rampa, com o motor firme e silencioso. Ela chegou no horário de sempre, carregando as mesmas ferramentas, com o mesmo passo constante. Não havia plateia esperando o fracasso. Não havia risos cortando o ar. Só o som leve de peças batendo ao fundo. A transformação do ambiente era evidente. Os funcionários olhavam para ela com outra postura. Alguns fizeram acenos curtos. Outros apenas abriram espaço para que passasse. Era uma mudança simples, mas forte. Ela caminhou até o barco e passou a mão pela lateral do casco. O metal estava frio pela manhã. A textura firme lembrava o processo inteiro. Cada parafuso, cada peça alinhada, cada erro removido.
Era uma memória concreta do trabalho. Não era orgulho exagerado. Era só a confirmação de que o caminho tinha sido real. Quando entrou no barco, sentiu o piso estável. Sentou perto do motor e observou as conexões. Estavam do mesmo jeito que deixou no último teste. Nada tinha cedido. Nada tinha voltado ao estado antigo. Era o sinal final de que o barco tinha voltado ao que deveria ser. Os funcionários começaram a se aproximar aos poucos. Não falavam. Ficavam ali perto, observando em silêncio. Ela entendia a importância daquele gesto. Era o reconhecimento sem cerimônia. Um reconhecimento quase tímido, mas sincero. O estaleiro tinha visto tudo. Tinha visto a desmontagem completa. Tinha visto as peças antigas ganharem forma. Tinha visto a lógica escondida sob anos de improviso. Agora via o resultado diante deles. Ela ligou o motor mais uma vez. O som saiu estável, constante, igual ao teste anterior. O casco tremeu de forma leve. Não havia oscilação. Era um funcionamento simples, direto, como deveria ter sido desde o começo. Ela manteve o motor ligado por alguns segundos e depois desligou. O silêncio voltou, mas com um peso diferente. Era o tipo de silêncio que acompanha algo encerrado do jeito certo. Ela saiu do barco devagar. Caminhou até a bancada onde guardava as ferramentas. Limpou cada uma com pano seco. Guardou no lugar habitual. O gesto era o mesmo de todos os dias, mas agora tinha outro significado. O estaleiro inteiro tinha visto que a história do barco não era maldição. Era erro, era descuido acumulado, era mito reforçado pela repetição, e ela tinha desmontado tudo com paciência. Quando fechou a caixa de ferramentas, ficou alguns segundos parada olhando o galpão. Não precisava de agradecimento, não precisava de discurso. O trabalho estava completo, o barco funcionava, a história estava encerrada. E por fim, ela podia voltar à rotina do jeito que sempre gostou. Simples, silenciosa, firme.